Então, vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade à resolução do nosso exercício, né? Então nós temos também a sugestão aqui da Geisiane, né? O exercício proposto 20, na página 54, né? Aqui ele diz: que quantidade de calor é necessário para fundir 70 gramas de gelo, inicialmente a menos 20 graus Celsius. Então ele quer saber qual é a quantidade necessária para, como se diz, derreter totalmente 20 gramas de gelo. Só que tem algumas coisas que nós temos que observar, né? Então vamos ver aqui, ó. Seguinte, pessoal. Nós sabemos que existem dois tipos de calor: o calor sensível e o calor latente. O calor sensível é quando a substância, né, ela vai sofrer alguma variação de temperatura. E o calor latente é quando a substância está mudando de fase, né? Então, no nosso caso, o gelo está a uma temperatura de menos 20 graus Celsius, né? Então, aqui nós temos a temperatura em função do tempo, né? Em função do tempo. Então, no caso aqui, o gelo, inicialmente ele está a menos 20 graus, né? Que é a temperatura, ó, que é o zero de menos 20. A uma temperatura negativa. Então, o que tem que acontecer? Com o tempo, o gelo vai absorver uma quantidade de calor que vai fazer com que a sua temperatura atinja o zero, né? Então, ele vai, com o passar do tempo, ele vai recebendo calor até atingir a temperatura zero. Quando atingir a temperatura zero, ele vai sofrer uma mudança de estado, né? Ele vai passar do estado sólido para o estado líquido e não vai sofrer variação de temperatura. Então todo o calor que ele receber a 0 graus Celsius vai fazer com que ele mude de fase, né? Mude de estado físico. Então vai ter essas duas etapas. A etapa do calor sensível, que é essa aqui, que é a variação de temperatura, e a etapa do calor latente, é onde há somente a mudança de fase, né? Então nós vamos calcular a quantidade de calor necessária, né? Então é o seguinte, vamos lá, o calor sensível. Nós temos que saber a quantidade de calor é massa, calor específico, variação de temperatura. Então é o seguinte, pessoal, a quantidade de calor sensível é igual. Aqui diz que são 70 gramas de gelo, né? Se não me engano, 70 gramas. Né? 70. E também a questão nos dá o calor específico do gelo, que é 0,5 vezes 0,5 vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura, ele vai temperatura final, que é 0, menos temperatura inicial, que é menos 20, né? Final menos a inicial, né? Vou colocar aqui assim, menos a temperatura inicial. Então, vamos lá. A quantidade de calor sensível é igual 70 vezes 0,5, tá? 35 vezes 0 menos menos 20, né? Que vai dar 20. Então a quantidade de calor sensível é igual 2 vezes 35, 70, né? Só que como é 20, 700 calorias. Então são necessárias 700 calorias para fazer com que o gelo passe de menos 20 graus a uma temperatura de zero, né? 0 graus. E vai ser necessário também aqui a quantidade de calor latente, em que ele permanece na temperatura zero, né? E ele vai mudar de fase durante essa temperatura. Então vamos lá, o calor latente é igual a massa vezes a latente de fusão. Aí é o seguinte, a quantidade de calor latente é igual. A massa continua a mesma. São os mesmos 70 gramas, de gelo. Vezes o L, né? A latente de fusão, que no caso aqui é 80 calorias por grama. Vezes 80. A quantidade é igual a 7 vezes 8, 56.
colocar aqui os dois zeros. Calorias. Então nós temos as duas quantidades. A quantidade de calor sensível e a quantidade de calor latente. Quando ele terminar aqui, nesse intervalo de tempo, ele já vai ter mudado do estado sólido para o estado líquido totalmente. Então, qual vai ser a quantidade de calor total, né? É igual a quantidade de calor sensível mais a quantidade de calor latente. A quantidade de calor total é igual aos 700 calorias mais 5.600. Quantidade total é igual 5.600, né? Vamos lá. 700, 5.600 mais 700, né? 0, 0, 6 e 7, 13, né? 6.300. Então serão necessárias 6.300 para fazer 70 gramas de gelo passar do estado sólido para o estado líquido, né? Gelo a uma temperatura de menos 20 graus Celsius, né? Então esse foi o nosso exercício proposto 20, né?